Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui no canal. Eu gostaria de conversar com vocês sobre as diversas notícias que estão surgindo referentes à atuação violenta da Polícia Militar do Estado da Bahia. Basicamente, nas últimas semanas, ocorreram diversas operações policiais no estado que resultaram na morte de dezenas de criminosos. Eu queria falar mais especificamente sobre uma operação que aconteceu no bairro de Fazenda Coutos, na capital Salvador, lá do estado da Bahia. Essa operação resultou no óbito de 12 criminosos. Basicamente, estava acontecendo nesse bairro o confronto entre duas grandes facções do estado. Circularam inclusive vídeos dos criminosos andando armados por esse bairro, portando fuzis, submetralhadoras, pistolas e outros diversos armamentos. Então, observado que estava ocorrendo um confronto extremamente violento entre duas facções fortemente armadas, a Polícia Militar precisou intervir nessa situação, exatamente para conter esse conflito e tentar trazer um pouco de paz para a comunidade da região. Porém, infelizmente, para a polícia conter uma situação violenta como essa, não existe outra alternativa que não seja utilizando da força. E obviamente, esses criminosos não se rendem para os policiais, esses criminosos não cedem o seu território para os policiais e recebem a polícia com uma violência extrema. Só para vocês terem noção, muitos criminosos fazem uso de drogas como a cocaína para ter coragem de combater os policiais. E isso é comprovado em diversos exames realizados nos criminosos que vêm a óbito nesses conflitos, onde é constatado o uso dessa substância. Ou seja, a polícia, ao chegar nessas comunidades, se depara com criminosos extremamente violentos e que não possuem qualquer vontade de se render. Como consequência disso, infelizmente, ocorrem muitas mortes nessas operações. E eu não sou aquela pessoa que comemora a morte de criminosos. Inclusive, eu acho isso errado. Toda morte é uma fatalidade e nenhuma morte deve ser comemorada. Porém, infelizmente, a morte acaba sendo uma consequência dessas operações. Não porque a polícia está a fim de matar, não porque a polícia vai para a comunidade para exterminar pessoas, e sim porque os criminosos não se rendem. E infelizmente, se a polícia não possuir essa atuação enérgica, os policiais que irão morrer e os criminosos irão tomar conta daquela região e expandir ainda mais o seu domínio territorial, aumentando ainda mais a criminalidade e tornando esse problema ainda mais difícil de ser resolvido. Ou seja, para a polícia conter essa situação, ela precisa atuar com força. E isso, infelizmente, acaba resultando em mortes. Porém, o grande problema é que após a ocorrência dessa operação, surgiram várias notícias alegando a violência da polícia militar e alegando que a polícia realizou essa operação com uma motivação racista e que o único intuito dela era promover a violência nas comunidades. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. É sobre a canalice da mídia em atribuir a violência nas comunidades à polícia militar, sendo que é o contrário, galera. A violência já existia naquela região, já existia um conflito entre duas grandes facções criminosas. A polícia, na verdade, chegou para conter esse problema. E o mais impressionante é que em nenhuma dessas matérias, principalmente as referentes à operação de Fazenda Coutos, onde morreram 12 criminosos, nenhuma dessas matérias apresenta um vídeo dos criminosos andando armados naquela região. Nenhuma dessas matérias apresenta as imagens dos armamentos que foram apreendidos com esses criminosos pela polícia militar nessa operação. Ou seja, todas as matérias se omitem em relação ao crime que já existia naquela localidade. Todas elas se omitem em relação à violência que já existia naquela criminalidade e tentam criar a imagem de que a polícia que trouxe a violência para o local e não que já existia violência no local e a polícia utilizou da força para conter aquela violência, para tentar sanar aquele problema por um período. E isso é uma atitude extremamente canalha que deturpa completamente a realidade, principalmente quando fala que os policiais possuíram uma atuação de motivação racista e discriminatória. Vamos lembrar
que a Polícia Militar da Bahia é composta por uma grande maioria de policiais negros. Vamos lembrar que grande parte da Polícia Militar não possui bons salários. Grande parte dos policiais militares do estado da Bahia vieram de comunidades carentes e até mesmo residem ainda nessas comunidades. Ou seja, não tem a menor lógica falar que os policiais estão indo nessas comunidades promover o racismo e a discriminação, até porque nessas comunidades residem os amigos desses policiais, residem os familiares e os colegas desses policiais. Ou seja, só por esse fato já cai por terra esse argumento escroto de que a polícia possui uma motivação racista e discriminatória ao realizar operações como essa de Fazenda Coutos. E essa crítica da mídia não se limitou apenas a essa operação. Nas últimas semanas, diversas notícias começaram a surgir alegando que a Polícia Militar da Bahia é extremamente violenta, alegando que a Polícia Militar da Bahia lidera os rankings de mortes decorrentes por operações policiais. E de fato, não é mentira. A Polícia Militar da Bahia atualmente lidera o número de mortes decorrentes de operações policiais. Mas o problema não está em passar essa notícia, e sim afirmar que essas mortes é por mera vontade dos policiais, como se os policiais acordassem e resolvessem ir nas comunidades realizar diversos homicídios. Essas mortes, na verdade, são consequência de um problema. São consequência do estado da Bahia ser atualmente o estado com o maior número de facções criminosas do Brasil. O estado da Bahia possui as cidades com os maiores índices de homicídio e violência no Brasil. E além disso, o estado é atualmente um dos mais desiguais e com os maiores índices de pobreza no país. Ou seja, observado que o estado da Bahia é um estado extremamente violento, é um estado com grande domínio de facções criminosas, por consequência disso, a polícia passa a ter uma atuação violenta para conter esse problema. Eu não acho que a violência e que a força vai resolver a criminalidade no estado da Bahia. Porém, infelizmente, é a única forma de conter o problema. Nesse caso de Fazenda Coutos, por exemplo, como a polícia iria conter o conflito entre as duas facções criminosas que não fosse com o uso de violência? Não tem como a polícia entrar naquela comunidade e efetuar prisões ou impedir que os criminosos continuem a sua guerra de forma pacífica. Infelizmente, a violência é necessária para resolver esse problema a curto prazo. A longo prazo, eu não acho que seja a solução do problema. Eu não acho que aumentar a violência policial, aumentar o uso da força policial vai resolver o crime. E isso já é óbvio. A única forma de resolver o crime no Brasil é oferecendo oportunidades, é oferecendo uma boa educação que é inexistente nas redes públicas aqui do Brasil, é oferecendo oportunidades de emprego, é diminuindo a desigualdade social. É assim que a gente resolve o problema do crime do Brasil. E é triste essas matérias atribuírem a culpa da violência à polícia e se omitirem as questões que eu falei. Nenhuma dessas matérias relaciona o crime com a falta de educação, nenhuma dessas matérias está criticando a precariedade do sistema de ensino básico do estado da Bahia, nenhuma dessas matérias está criticando os altos índices de pobreza e desigualdade social do estado da Bahia. Todas essas matérias tentam atribuir única e exclusivamente o fato da violência à polícia, sendo que não, a violência policial não é um problema, a violência policial não é motivada por interesses dos policiais. A violência policial é uma consequência da violência que já existe, que foi gerada pelos criminosos e pela criminalidade, e não pela polícia militar. Então era somente isso que eu queria tentar trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. A Polícia Militar da Bahia não é uma polícia violenta porque os policiais são violentos, e sim porque é um estado violento. E a crítica não deve ser feita sobre a polícia, até mesmo porque a polícia está contendo o problema. A polícia é a linha de frente no combate a esse problema. A crítica à violência deve ser feita ao Estado, que deve fornecer uma melhor educação para a comunidade, que deve fornecer maiores investimentos na segurança pública, que deve fornecer oportunidades para os moradores dessa comunidade com o fim de reduzir a criminalidade. E reduzindo a criminalidade, a gente vai reduzir a violência. E infelizmente, enquanto a criminalidade existir, se a polícia militar não atuar com força no combate a esses criminosos, isso só vai piorar o problema.
porque o crime vai se expandir, vai dominar o território e se continuar da forma que está, logo logo a Bahia vai ser um estado como o Rio de Janeiro, que já se encontra completamente dominado pelas facções criminosas. Então sim, a violência policial existe, porém isso não é o problema, isso é a consequência de um problema e a gente precisa resolver essa consequência para que as operações policiais matem menos pessoas. Os policiais não matam por matar. Os policiais infelizmente matam por ser um mal necessário para sanar esse problema a curto prazo e poder trazer paz por pelo menos um período para os moradores dessa comunidade. Basicamente era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Não quis me aprofundar muito nesse tema, até porque eu não gosto de me envolver muito com essas questões políticas, porém eu acho que era necessário trazer aqui que a violência no estado da Bahia não é culpa da polícia, e sim culpa de outros problemas que eu já apresentei por aqui. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o fim e até o próximo vídeo.